A inflação sempre existiu, mas a pergunta que se impõe hoje é outra. Por que ela deixou de ser um problema local e se transformou em um fenômeno verdadeiramente mundial? Em diferentes continentes, economias com estruturas distintas passaram a enfrentar o mesmo desafio: perda de poder de compra, aumento do custo de vida e pressão sobre governos, empresas e famílias. Ao final deste vídeo, você vai compreender por que a inflação se tornou um problema global, quais forças estruturais estão por trás desse movimento e como geopolítica, economia e geografia se conectam nesse processo. O tema central deste episódio não é a inflação como um número isolado, mas a inflação como resultado de mudanças profundas no funcionamento da economia mundial. Durante grande parte do período entre os anos 1990 e 2019, o mundo viveu um ambiente de inflação relativamente baixa. Globalização, cadeias produtivas eficientes, expansão do comércio internacional e avanços tecnológicos ajudaram a conter preços mesmo com crescimento econômico. Economistas como Ben Bernanke, ex-presidente do Federal Reserve, e Alan Greenspan já destacavam que a integração global funcionava como um freio estrutural à inflação. Esse cenário começou a mudar de forma gradual e depois abrupta. O primeiro fator estrutural foi a ruptura das cadeias globais de suprimentos. Conflitos geopolíticos, tensões comerciais e, posteriormente, choques globais expuseram a fragilidade de um sistema excessivamente dependente de eficiência máxima e estoques mínimos. O segundo fator foi a expansão monetária sem precedentes. Para evitar colapsos econômicos, bancos centrais das principais economias injetaram volumes massivos de liquidez no sistema financeiro. Essa estratégia foi defendida por economistas como Paul Krugman, sob o argumento de evitar deflação e depressão prolongada. No entanto, quando a economia global começou a reabrir, o excesso de liquidez encontrou uma oferta limitada de bens e serviços. O terceiro elemento é geopolítico. Guerras, sanções econômicas e disputas entre grandes potências afetaram diretamente energia, alimentos e matérias-primas. A inflação moderna é, em grande medida, uma inflação de custos, associada à geografia estratégica. Regiões-chave do planeta concentram petróleo, gás, fertilizantes, grãos e minerais críticos. Quando essas áreas entram em instabilidade, o impacto se espalha rapidamente pelo mundo. Atores centrais desse processo incluem governos, bancos centrais, grandes blocos econômicos e mercados financeiros globais, todos operando em um ambiente de incerteza crescente. Como destacou Ray Dalio, fundador da Bridgewater, estamos vivendo um momento de transição entre ordens econômicas, no qual a inflação tende a ser um sintoma, não a causa principal. Entender essas forças é essencial para avançar para a próxima questão. Quais são as consequências práticas dessa inflação global e quais cenários se desenham? Quando a inflação se torna global, seus efeitos deixam de ser apenas macroeconômicos e passam a influenciar decisões individuais, empresariais e estratégicas. O primeiro impacto direto ocorre sobre o poder de compra. Aumento persistente de preços corrói renda real, reduz consumo e pressiona políticas públicas, especialmente em economias mais endividadas. Para conter esse movimento, bancos centrais elevam juros. Essa resposta, defendida por economistas de linha monetarista como Milton Friedman, tem efeito direto sobre investimentos, crédito e crescimento econômico. Juros mais altos encarecem financiamentos, reduzem investimentos produtivos e tendem a desacelerar a atividade econômica global. Mercados financeiros reagem com maior volatilidade, reprecificação de ativos e mudança no apetite ao risco. Investidores passam a buscar proteção em ativos considerados mais resilientes à inflação, enquanto setores dependentes de crédito sofrem maior pressão. No médio prazo, a inflação global provoca a reorganização das cadeias produtivas. Empresas reduzem dependência de regiões instáveis,
priorizam segurança sobre eficiência e aceitam custos mais altos para diminuir riscos geopolíticos. Esse processo, conhecido como desglobalização parcial ou regionalização, tende a manter pressões inflacionárias por mais tempo do que em ciclos tradicionais. No longo prazo, os cenários se tornam mais complexos. Se a inflação for controlada à custa de crescimento baixo, o mundo pode entrar em um período prolongado de estagnação. Se não for controlada, o risco é a perda de credibilidade das moedas e das instituições monetárias. Economistas como Kenneth Rogoff alertam que o maior desafio não é eliminar a inflação rapidamente, mas evitar que ela se torne estrutural. Em termos geopolíticos, inflação elevada enfraquece governos, aumenta tensões sociais e pode gerar instabilidade política, criando um ciclo de retroalimentação entre economia e poder. Em síntese, a inflação se tornou um problema mundial porque o mundo mudou. Mudaram as cadeias produtivas, as relações de poder, o papel da geografia estratégica e a forma como estados respondem a crises. Compreender esse fenômeno é essencial para interpretar decisões de investimento, movimentos de mercado e escolhas políticas nos próximos anos. A reflexão final é clara. A inflação global não é apenas um desafio econômico, mas um teste à capacidade de coordenação e adaptação do sistema internacional. E a pergunta que fica é: estamos caminhando para um novo período de estabilidade econômica global ou para uma era em que inflação e incerteza serão parte permanente do cenário mundial?